Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Roden. Essa sequência de temas importantíssimos aqui que a gente tem tratado dentro da empresa. Hoje a gente está aqui com a presença ilustre do nosso coordenador de inovação, Evair. Tudo bem? E a gente vai bater um papo aqui, conversar um pouquinho sobre inovação, abrir um pouquinho desse tema bem atual aí, né? Esclarecer um pouquinho a palavra inovação dentro do processo industrial e trazer para a gente um pouquinho de curiosidades também sobre esse tema. Então, Evair, a gente está aqui hoje à tarde para conversar aqui esse bate-papo, fazer esse bate-papo informal aí e entender um pouquinho, né, do projeto que tu desenvolve hoje dentro da Roden, como que a Roden se posiciona na questão inovadora, como que o mundo pensa em função da inovação e o que a gente está vendo desse cenário de inovação daqui para frente. Tudo certo? Tudo certo, legal, Michel. É interessante o que você traz e acho que eu começo abordando o que é inovação, né? Porque todo mundo fala o que é inovação. Inovação, a palavra está muito forte hoje no mundo, mas o que realmente é esse conceito, né? Inovação. Até um tempo atrás, a inovação era vista como ser algo revolucionário. Realmente teria que criar algo novo, que realmente não existisse e realmente criasse impacto. Mas não, inovação realmente às vezes vem desde um diferencial estratégico, pode vir de um atendimento, né, de escutar realmente o cliente, da forma que a gente atende, entender as necessidades, as demandas, né, e realmente ter uma estratégia. Então a inovação ela mudou muito o conceito dela. Há um tempo atrás ela era vista como algo revolucionário e agora mais não, né? A gente vem atacando em pontos que fazem a diferença no nosso dia a dia. Ela gera um grande valor e gera ideias também, né, aumenta a nossa competitividade interna e externa também, né? E tem um ponto bem interessante que vem aqui, eu até queria te perguntar, o que você vê o conceito de inovação relacionado ao posicionamento das empresas? Eu avalio assim, né? Como a gente tem a possibilidade, tem a oportunidade dentro da Roden hoje de viajar pela empresa e conhecer outros mercados, outras indústrias, né? Transitar por outros mundos, digamos assim, que também produzem, que também geram algum tipo de valor, né? Com produto similar ao nosso ou até diferente. Eu diria que hoje a inovação está muito ligada ao posicionamento, por quê? Talvez o primeiro passo quando uma empresa se posiciona inovadora, quando ela se posiciona como uma empresa que engloba a inovação, ela tem que querer isso, ela tem que dizer para os seus funcionários, ela tem que dizer para a sua equipe de gestão, ela tem que dizer para os seus clientes que o posicionamento dela é aquele. Correto. Então, aceitar a inovação como um conceito, aceitar a inovação como uma ferramenta dentro do processo, eu acho que parte do posicionamento. Sim. Eu sou inovador, eu quero ser inovador, como que eu vou fazer para ser inovador dentro do meu processo? Então, a empresa precisa se posicionar inovadora e aí sim, aí então a gente tem a possibilidade de startar um projeto como é o que a gente está fazendo aqui dentro da Roden hoje. Bacana, é isso mesmo. E você estando à frente também, né, Michel, atendendo bastante clientes externos também e nacionais também, o que o mundo, né, vem falando sobre inovação? Eu acredito que assim, vamos falar um pouquinho sobre o que é hoje a nossa questão aqui na Roden. Nós atendemos hoje, o nosso principal mercado é Estados Unidos e Canadá. Apesar de o mercado do material de construção e especificamente da porta, por exemplo, ser um mercado clássico, né, a gente tem que entender que o mercado da construção ele se posiciona como clássico. Nós não temos grandes mudanças na característica de produto, no desenho do produto, nós temos uma evolução mais lenta, porém as empresas que fornecem, as empresas que estão nesse mercado estão buscando inovar em produto e processo. Então assim, nós podemos ter a futuro uma porta inteligente que faça, além da função de fechar esse ambiente, ela tem uma função de controlar a temperatura, de saber se existe alguém dentro ou não. Várias funções podem ser atribuídas a esse produto em função hoje do processo de robotização, modernização, né? Hoje tu vai ter acesso a esses controles todos através do celular, que são coisas que podem estar ligadas ao produto em si. Eu vejo que as empresas aí fora têm investido muito na evolução e na inovação do processo, buscando o quê? Ter layouts competitivos, ter plataformas de gerenciamento dentro do processo, buscando melhorias como nós temos buscado aqui dentro, que é de tentar proporcionar às pessoas que hoje executam tarefas mecânicas terem a chance de fazerem atividades pensantes e trocar essas pessoas no processo por robôs, por máquinas que tragam para a gente um pouco mais, digamos, de produtividade numa área de esforço repetitivo
e a gente possa utilizar essa mão de obra pensante em outros pontos. Então a maioria das indústrias ali fora também está pensando dessa maneira, está buscando se adaptar a esse conceito inovador. E é o que a gente fala, inovação, inovar não é somente criar algo novo. Sim. É renovar, é restilizar, é repaginar aquilo que a gente já tem, fazendo isso de maneira melhor. Legal que você traz a tua visão, né, realmente como, né, tem essa vivência, né, do mercado externo, linkando com, né, a minha parte que estou realmente na inovação. O mundo ele espera que a inovação seja a força positiva. Também na questão de desafios climáticos, tecnologia, que o mundo realmente entende que a inovação é uma palavra e não é só a palavra, é todo o contexto, que ele seja a força positiva para mudar todos os outros pontos, né, de sustentabilidade, crescimento, né, em resumo, fazendo um link geral de todos esses pontos. Ok. E outro ponto também que a gente vem observando bastante, o mundo sempre inovou ou não? A gente às vezes se pergunta, o mundo sempre inovou ou não? E quanto tempo às vezes a gente demora para essas inovações? Eu tenho acompanhado que hoje, né, a gente está vivendo, né, a sexta onda da inovação, então a primeira aconteceu em 1785, que foi quando veio a Revolução Industrial, e a gente veio passando por várias ondas, e agora a gente está vivendo a sexta onda, que foi em 2020, que é a onda da sustentabilidade. E aí, no meio desse período, né, em 2023, que é o ano que a gente está, aí aconteceu a pandemia. Então, todo o fenômeno que acontece, né, que causa impacto na sociedade ou na economia, ele acaba gerando uma nova onda. Então, a gente teve aí, junto com a sustentabilidade que está andando, né, essa sexta onda, a gente vem aí com a inteligência artificial, que foi o que foi, né, mais utilizado também, a questão, né, da digitalização aí nesse período da pandemia, né, onde muita gente trabalhava home office, enfim, todo, né, o comércio, varejo, enfim, também se encaixou aí nessa parte, né. Então a inteligência artificial está muito forte, caminhando junto com a onda da sustentabilidade, que é a onda que nós vamos viver para os próximos 20, 25 anos, né, que será essa onda da sustentabilidade. Então, assim, as ondas elas vinham, né, sendo criadas por um período, começou, né, da primeira para a segunda 60 anos, depois veio caindo para 50, 40 e aí agora, né, a gente está na onda aí que deve ir para os próximos 25 anos. Então cada vez está gerando uma onda mais rápida, né? Não está demorando tanto tempo que nem era devido a todas essas tecnologias e tudo que vem avançando, né? Certo. Evair, se a gente analisa um pouquinho aqui, vamos abrir um pouquinho essa questão da linha do tempo da inovação, essas ondas da inovação, né? Então, lá no passado, nós tínhamos alguns fatores, alguns acontecimentos que marcavam aquela época e geravam uma modificação para frente, na economia. Correto. Principalmente. Então, isso nós considerávamos uma onda de inovação. Sim. Essas ondas no passado, elas demoravam então de 50 a 60 anos, que eu colocasse aqui pra gente, e hoje elas estão cada vez mais próximas uma das outras, porque essas inovações acontecem mais rápidas, a gente tem hoje o ciclo de informação muito mais curto, né? Nós temos acesso à informação de maneira mais curta, e eu queria até trazer um exemplo, né? Se a gente for analisar, quem consegue lembrar aí, no passado nós tínhamos o lançamento de um filme, por exemplo, nos Estados Unidos. Sim. E chegava no Brasil depois, muito tempo atrás. Hoje é tudo meio que simultâneo, quer dizer o quê? O mundo ele está interligado de maneira on time, né? Tudo que Correto. Acontece de lançamento, seja nos Estados Unidos ou na Europa, acaba chegando para a gente on time. Tudo está muito ligado nesse funcionamento. E eu gostaria de fazer uma pergunta com esse intuito, dizer para ti o seguinte: depois dessa inteligência artificial, né? O que mais a gente espera de ondas inovadoras? O que a inovação está vendo à frente disso tudo? Ou vai ser o AI, por exemplo, um marco muito forte, daí nós teremos derivações, ou tu acha que ainda vem algo muito mais novo pela frente? A gente ainda tem muito que inovar ainda na inteligência artificial, né? O pessoal as pesquisas, né, do mundo realmente entende que, né, através das pesquisas, 43% ainda já se imagina usando o metaverso, que é realmente eu comprar, né, um carro ou, né, o nosso produto, uma porta, através, né, simulando, né, no metaverso, e sentindo, usando aquele produto de forma artificial. Então isso a gente vai caminhar nos próximos anos. Então isso vai ter que evoluir muito ainda, né? Então é um ponto que a gente vai ter que evoluir bastante.
mas eu acredito que para os próximos anos a gente realmente vai ter que inovar bastante nesses pontos. A velocidade com que veio a informação é muito rápida, né? Em 1990, que foi a quinta onda, que foi a da internet, né? Que foi onde realmente surgiu essa onda, né? 40 anos atrás. E, né, o exemplo que você trouxe também, né? Alguns anos atrás a gente tinha que comprar o jornal para ter uma informação, hoje você consegue acessar tudo de forma digital e chegar a informação muito mais rápida, né? Então isso está caminhando muito, muito rápido. Então, Michel, analisando as ondas de inovação e o que o mundo vem, né, se perguntando o que é inovação, como que a gente vê a Roden, né, como que ela se posiciona como inovação, né, como inovadora? Eu acredito que na Roden hoje o trabalho que a gente tem feito e as participações que a gente tem tido em termos de inovação, eu acho que o primeiro processo dentro da empresa aqui, né, a gente tem analisado, eu acho que são os 3 P's, né, que nós falamos, que seriam produto, processo e pessoas. Bacana. Nós temos que inovar em produto, sim, nós temos que inovar em processo também e também em pessoas. Então eu acho que a gente poderia agora falar um pouquinho do que é inovar em cada um desses P's, né? Sim. Para que a gente possa entender como que a inovação traz benefício em cada um desses pilares dentro da cadeia produtiva, né? Se a gente analisar hoje, por exemplo, em termos de produto, que é o que a gente tem falado, nós vamos analisar uma porta, né? Como é que nós vamos inovar numa porta? O que vai ser feito? Basicamente é material, né? Nós vamos botar para um material mais sustentável, nós vamos mudar o tipo de tinta, nós vamos buscar um miolo de porta diferente, a gente pode fazer alguma dessas modificações que seriam mais restritas a produto. Só que isso não é tudo. Nós podemos estar fazendo um produto novo com todos esses materiais, porém mantendo um processo antigo, um processo sem inovação. Então a intenção o que é? Buscar também inovação de processo. Hoje o nosso processo, né, pode até falar um pouquinho mais, tem passado por inovações constantes, né? Sim. O que a gente poderia falar hoje da Roden em termos de inovação de processo? Sim, linkando a inovação com o processo, primeiro a gente analisa o setor, né? Primeiro ponto, o setor estar aberto para aquela mudança, porque ela precisa se abrir o processo para a gente inovar naquele ponto. E aí a gente vem, né, através de testes, de parcerias estratégicas, né, tentando linkar junto com o nosso processo. Então a gente vê quais materiais a gente pode estar usando dentro do nosso processo, ver o que né, às vezes a diminuição às vezes de um processo não é somente eu criar ou usar material novo, é realmente eu inovar às vezes reduzindo um processo, adequando ele de uma forma correta. Então o processo junto com a inovação às vezes não é só algo novo realmente, a gente está linkando ele, né, nessa melhoria constante, né? E junto com os 3 P's, né, acredito que o produto, como você comentou, né, que é uma melhoria constante, mas também o que eu posso inovar numa porta? Que às vezes a gente uma porta de madeira, enfim, mas o que eu posso fazer nela de diferente? Então, assim, tá trabalhando essa cultura, então aí entra o terceiro P, que é as pessoas. Né? Então, assim, a gente vê que tem que ter toda essa cultura, tem que trabalhar a formação, enfim, tem que vir da diretoria também, né, essa parte de inovar e a gente ir trabalhando toda essa cultura. Então a gente, né, a Roden, ela vem, né, trabalhando na formação, capacitação dessas pessoas através de cursos, né, MBA, enfim, que às vezes acaba fazendo até dentro da empresa para as pessoas terem fácil acesso, né, e a análise de competência também, né, que é um ponto que Roden vem trabalhando. Você também está à frente desse ponto, que é a análise de competência. Se quiser comentar também um pouco sobre esse ponto, que a gente vem trabalhando junto com as pessoas, né, na análise disso, né? Sim. Nesse ponto é realmente entender o seguinte: nós temos um time que já está trabalhando, as pessoas já estão aqui. Como é que nós vamos fazer para proporcionar a essas pessoas a possibilidade de que elas se inovem, de que elas se transformem em pessoas com maior capacidade, com mais possibilidades dentro da empresa no processo produtivo? Então a Roden hoje está oferecendo essa possibilidade de que as pessoas possam estudar, possam fazer cursos, e não só cursos de formação que venham a trazer de repente para uma pessoa ter uma formação acadêmica pura e simplesmente. Hoje a gente está trabalhando muito forte na questão também do crescimento pessoal em si, né? Cursos de comunicação, cursos de liderança, que tornam aquela mesma pessoa mais capaz, mais apta a poder estar operando e coordenando
cargos de liderança, por exemplo, dentro da empresa, que são muito importantes, né? Outro ponto, né, linkando também o processo junto com pessoas, é realmente o que os clientes esperam da Honda. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte no feedback dos clientes, ter ouvido os clientes e também estar atento quando ocorre, né, alguma ocorrência no cliente. Então, realmente atender e tentar achar, né, a solução para realmente não ter recorrência. Então, o feedback dos clientes é muito importante nesse processo de inovar. A gente sempre, né, vai buscar entender o que o cliente quer, né, e o que ele espera da gente, e também distribuir isso para a cultura da empresa, para as pessoas que estão lá também envolvidas no processo, entendo que o que eles estão fazendo é muito importante e que vai causar um impacto lá no cliente. Né? Claro, na verdade assim, né, o feedback do cliente, se a gente analisar como inovação, nós temos 2 pontos bem importantes aqui. Eu acho que a transformação cultural, ela é o principal deles, né? O que nós já falamos aí antes, é dizer que a empresa, como CNPJ, ela tem que estar consciente de que ela é inovadora. Uma vez que ela se posicionou dessa maneira, ela vai transmitir para os colaboradores essa posição inovadora. E os colaboradores vão entender, então, em cada fase do processo, como eles irão se auto-inovar e como eles irão aplicar inovação em cada parte do processo. Em termos de cliente, em termos de feedback de cliente, é uma inovação quando a empresa se diz apta a ouvir. Por quê? Nós temos aí no passado, claro que aquela situação, né, é um clichê que diz que o cliente tem sempre razão. Porém, para saber dessa razão do cliente, nós temos que ouvir. Hoje, esse projeto que nós temos dentro da empresa, do feedback do cliente, a satisfação do cliente, nada mais é do que o posicionamento extremamente inovador da Roden. A empresa hoje está disposta a ouvir do cliente as dores, as necessidades, para que a gente passe a sempre a ver o nosso processo aqui com o foco do cliente. Não é somente mais no cliente como era no passado. O foco é do cliente. É a maneira como o cliente vê o nosso produto. Como ele vai utilizar e as dificuldades que ele tem muitas vezes em instalar, em poder estar utilizando o produto no dia a dia. Quando a gente passa a entender isso, quando a gente traz para dentro de casa a informação do cliente com o foco dele, nós temos uma matéria-prima gigantesca para começar a trabalhar. Quando isso é aplicado no processo inovador, quando isso é trazido para dentro da fábrica e nós colocamos isso com riqueza de detalhes, cada parte do processo passa a entender então como se ele fosse o cliente final. O que a gente tem com isso? Nós conseguimos eliminar 100% a questão de erros ou insatisfações? Não. Mas nós reduzimos drasticamente esse número. E o processo em si, ele traz para dentro de casa a possibilidade de resolver grande parte dos problemas que o cliente teria no futuro, nós já estamos resolvendo aqui. Então hoje esse índice que nós temos aí de claim externo realmente muito baixo, abaixo até de 0,05, ele é resultado desse trabalho de inovação interna do processo. E esse inovar o processo, quando a gente fala realmente que todas as partes entendem a inovação e começam a se linkar, né? Cada uma começa a pensar o que pode ser feito de melhor inovador e também aplicar esse processo na cadeia inteira, tu começa a sentir resultados de maior satisfação do cliente, tu começa a sentir resultados até no branding da empresa, tu tem uma marca que começa a inspirar inovação. Isso tudo, claro, está muito no DNA da empresa, está no DNA da gestão, né? As pessoas que estão na gestão hoje precisam colocar isso como uma marca forte. Aqui na Roden a gente já sente isso nitidamente. É um processo evolutivo demorado. A gente vai falar um pouquinho depois também do período. A gente tem que entender que isso não é de uma hora para outra. Isso demora a acontecer porque quebra paradigmas, necessita algumas mudanças drásticas até na maneira de pensar de gestores, de líderes. Mas uma vez que isso se torna claro, a gente consegue ver resultados principalmente em termos de satisfação de cliente e identidade da marca como uma empresa receptiva em termos de atender o cliente. E dentro do processo a gente também vem acompanhando também, né, Michel, as tendências, né? Acho que é um ponto bem importante que a inovação também, né, requer, é realmente a gente sempre estar analisando o que vem acontecendo. Então a gente vem participando aí bastante de feiras, eventos, né? Então tanto nacionais quanto, né, internacionais. E aí eu deixo um pouco aberto, né, da última participação aí das feiras internacionais que você tem participado, comentar um pouco o que o mundo realmente vem, né, inovando e vem trazendo dentro desses eventos, né? Eu acredito que a tendência do mundo, em termos de produto linkados ao que a gente está falando aqui, portas, né, essa área do material de construção,
Por mais que se tente inovar em termos de materiais, nós temos opções no mercado hoje já como o PVC, nós temos opção como o Plasti-Wood. A madeira segue sendo um material muito valorizado nesse segmento pela facilidade de trabalho com ela, pela questão de fácil usinagem, pela questão de ser sustentável, né? Nós temos no Brasil um apelo muito forte para a sustentabilidade quando nós plantamos essa floresta e temos essa matéria-prima aqui com possibilidade de estar recriando, replantando ela e para poder extrair. Então, a gente vê o mundo buscando sim inovações, mas mais aliando a inteligência a um tipo de produto que deve permanecer similar por algum tempo ainda. Nós temos opções de produtos substitutos da madeira, por exemplo, mas ainda nada com tanta eficiência, né? Então a porta ela está partindo por uma questão de algumas modificações de estética. Nós temos o mercado migrando nos últimos 10 anos, por exemplo, de uma porta com nó e uma porta clear para uma porta branca, com linhas mais square, linhas mais limpas, né? Mas ainda mantendo a pegada da porta de madeira. Então essa seria de novo aquela colocação feita lá no início. Nós temos hoje muito mais inovação em termos de recriar e melhorar o que já existe do que criar algo totalmente novo. Revolucionário, né? Isso aí. Bacana. E as culturas, os desafios culturais e organizacionais enfrentados sempre para tentar promover, né, a cultura da inovação, eles geram alguns impactos, né, dentro das empresas, dentro das organizações. E algum deles é sempre a resistência à mudança, né, porque a gente vê que sempre fiz assim, né, e sempre vou continuar fazendo isso. Então a inovação ela vem muito forte para realmente mostrar que a gente pode fazer diferente. Às vezes a gente não precisa nem mudar, como a gente comentou, às vezes nem o produto. A gente inovar, às vezes, na forma que a gente trabalha, que a gente executa, às vezes não precisa nem ter algo novo ou criar algo novo, né? Realmente a gente, às vezes, só melhorar ou a forma que a gente aborda já está inovando, né? E aí alguns pontos também que vem aqui nesse quesito de cultura e organização, que a gente deve cuidar muito também é a individualidade dos departamentos, né? Que eu acho que é um ponto bem forte quando a gente implanta a inovação, devido a gente verificar, né, o que é melhor pro grupo, para a empresa de modo geral, não só para dentro do nosso setor. Porque muitas vezes eu posso querer, né, entrar no teu setor, dando como exemplo, e às vezes você entende que aquilo ali não é o melhor para você e você não quer estar aberto para mudar. Então as organizações também têm que estar abertas a esses pontos. A gente vê também a questão da hierarquia rígida, né? Isso falando de modo geral, né? Que a gente precisa ter acesso a todas as outras áreas. Quando a gente fala de inovação, o grupo inteiro tem que estar aberto e entender que a gente vai acessar as outras áreas para a gente buscar essa melhoria constante, né? A cultura do medo de falhar, isso gera muito, né, na inovação. A gente, eu quero criar algo novo, mas não quero que dê errado. Vou lançar isso no mercado, mas às vezes testo, mas às vezes depois já não acompanho. Então o medo de falhar, isso vem, né, sendo criado, né, de forma muito forte. Então isso, às vezes a própria cultura interna gera isso. Não vamos fazer porque a gente pode falhar, e começa a criar isso e as pessoas acabam não inovando, né? Então a gente sempre tem que, né, ter uma ideia, porque a ideia pode ser individual, mas a inovação vem em equipe, vem em grupo. Então às vezes pode ser lançada, né, por uma pessoa, mas realmente tem que envolver todos os outros no resultado. Outro ponto também que vem bem forte nos desafios é a falta de tempo e recurso. Então hoje a inovação, a gente vê muita inovação aberta. Então a inovação aberta, ela vem através, não precisa ter recursos próprios, você pode buscar fora alguns recursos, né, alguns incentivos. Então tem aí alguns editais que também te ajudam a você inovar e buscar, e também usar alguns outros recursos de mão de obra também. Então hoje aí, principalmente na nossa região onde a gente está, aqui a gente tem bastante laboratórios, universidades. Então às vezes as empresas pensam, eu não vou inovar porque não tem um laboratório para testar minhas coisas, mas às vezes a gente pode buscar fora. Então ter essa inovação aberta, isso contribui muito. A falta de uma visão clara também, isso, né, acaba atrapalhando bastante na inovação, e não ter uma estrutura e processo também adequado. E queria deixar aberto aí também, Michel, para você estar complementando o que esses desafios têm gerado, né, no nosso dia a dia também, né? Aqui, eu acho que foi muito bem colocado esses itens, né, anteriores dos desafios culturais e organizacionais
que afetam as empresas quando elas decidem ser inovadoras, quando elas decidem implantar um projeto, o que se pensa lá no planejamento para poder colocar essa inovação em funcionamento, quanto que vai custar, quanto tempo demora, e muita gente na verdade abandona já nesse primeiro passo, porque esses desafios eles trazem para dentro da empresa um pouquinho de dor, né? Não é fácil implantar isso, precisa mudar culturalmente, precisa chegar para gestores e dizer o seguinte: olha, a maneira como está sendo feito isso aqui agora precisa ter alguns ajustes, tem que ser diferente. Por quê? Porque vai ter mais produtividade, vai ser melhor para a empresa, vai ser melhor para você também como profissional. E às vezes nós, como seres humanos, né, buscamos a comodidade, nós estamos parados ali buscando ter uma certa comodidade, e a comodidade também nos permite muitas vezes ficar parados sem buscar inovação. Então a inovação ela traz essa quebra de paradigma e diz o seguinte: olha, temos que estar em constante movimento, né? E os grandes erros, na verdade, das empresas que a gente vê pela experiência que já teve, por leitura de alguns cases, né? Sempre tentando entender onde essas empresas erraram quando tentaram aplicar inovação, para que a gente também possa evitar esses erros pela experiência dos outros, né? Eu acho que o maior erro de todos, Evair, talvez as empresas tentarem ser inovadoras e não conscientizarem todos os níveis hierárquicos dentro da empresa que ela realmente quer inovação. É aquilo que tu comentasse, né? A gente tem uma ideia inovadora, a gente quer ser inovador, porém nem todo mundo sabe. Então, às vezes você tem pessoas trabalhando pesado na inovação, mas nem todos os que estão participando desse projeto direto ou diretamente sabem para onde estamos indo, para que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Então essa acaba gerando o quê? Às vezes uma lentidão no processo e às vezes até uma demora maior para conseguir informação que nos movimente dentro do processo inovador, né? A falta de visão clara realmente, né, que é esse ponto. Realmente você está fazendo algo, às vezes o teu processo é importante, mas você não sabe o impacto que você está gerando na outra área. Então é né? importantíssimo todos estarem cientes do que qual que é o trabalho da inovação. Outro ponto muito importante que eu acho que as empresas acabam batendo já de início no planejamento é pensar que a inovação é somente algo novo, revolucionário. Então, nós somos uma fábrica de porta e temos que pensar em inovação. Qual que é a nova porta que nós vamos criar? E esquece de melhorar o que já tem dentro de casa. Então já está tudo aqui, já está tudo arquitetado, está funcionando. É mais barato, é mais rápido, é mais inteligente muitas vezes reinventar o que você já tem, produto ou processo, né? Esse é um outro erro. Nós vemos também muito forte aí nas empresas o medo de fracassar, né? Nós temos o medo de fracassar bem claro quando a gente vê dentro de alguns setores, né? Isso individualmente e também como empresa. O medo de buscar algo novo, o medo de sugerir uma ideia, o medo de tentar criar algo diferente do que se está fazendo ou mesmo de tentar melhorar aquilo que se está fazendo e chamar uma responsabilidade para si mesmo e depois isso não dá certo. E aí a gente tem aquela história: eu falei desde o início que não daria certo. Então isso é perigosíssimo, né? Esse medo do fracasso. Nós temos que ter o quê? Coragem para poder apresentar essas inovações, nós temos que ter coragem para poder usar, trazer as ideias para a mesa para que elas sejam debatidas por vários setores, por várias cabeças, e então a gente vai ter ações concretas, né? Então encorajar os diversos níveis, encorajar as pessoas, os gestores, para que elas tenham a capacidade de trazer essas ideias para dentro da mesa. Nós falamos um pouquinho antes sobre a zona de conforto e eu acho que é legal falar disso, porque quando a gente se sente confortável, a gente passa a acreditar que o que a gente faz está sendo feito da melhor maneira, ou é o melhor produto, ou é o melhor processo. Então, nós temos que achar sempre que existe algo a ser feito para melhorar. Claro que a melhora, muitas vezes no início, ela é mais visível. Nós tirarmos um processo do X e transformar ele em X mais 50% é mais fácil no começo. O final da mudança podem ser coisas de 1%, 2% de melhor. Então nós temos que entender isso e sair dessa zona de conforto. E a zona de conforto que você comenta também a perfeição sempre, às vezes assim, eu estou fazendo, sempre acho que está perfeito, mas às vezes o perfeito pode ser melhorado. E outro ponto é que assim, às vezes naquela mudança pode ter um impacto que às vezes você estranhe, você não se sente confortável no primeiro momento. Porque a gente é acostumado a fazer as coisas no automático.
né? Sim. É a mesma coisa, eu sempre vou embora naquele trajeto, sempre faço as coisas daquela forma. Então, às vezes, no nosso processo também. Então, assim, às vezes, eu chego todo dia, sento daquela forma, faço daquela forma. Quando a gente muda, às vezes, no primeiro momento dá um impacto. Só que, às vezes, é um impacto positivo, né? Então, é só até a gente se alinhar a equipe, enfim, que estiver envolvida, para realmente a gente se adequar e começar a fazer e ver que realmente o perfeito pode ser melhor ainda. Certo. Né? E o projeto inovador, outro ponto importante, assim como qualquer projeto, ele necessita planejamento, né? Ele tem que estar escrito, ele tem que ter um período sabido de adaptação, as pessoas têm que entender quanto tempo elas vão demorar para ver resultados, para que a gente não implemente a inovação e espere que vão ter resultado em 2 ou 3 meses, quando o tempo de maturação dessa ação seria para 12 meses. Então nós temos que estar cientes de quanto tempo demora cada ação, para que a gente tenha assim a certeza de o que foi aplicado e quando a gente vai poder ver resultado nisso. Então o planejamento da inovação também é muito importante e a gente precisa mais do que nunca entender que a inovação ela é sustentada pela matéria-prima ideias. Então assim, existe um outro medo dentro das organizações que é gerar essas ideias. Como é que nós geramos essas ideias? Como é que nós captamos isso? Aquela ideia da caixinha lá dentro da produção, no escritório, dizendo coloque aqui suas boas ideias, muitas vezes funciona, mas hoje ela precisaria algo mais. Então talvez esses projetos eles precisem começar a premiar essas boas ideias, né? Trazer também para o criador dessa ideia algum benefício, algum retorno, algum destaque para que ele se sinta importante e parte do processo. É um ponto importantíssimo porque muitas vezes, né, o produto ou o processo ele é visto por diversos pontos, né? Eu como comercial, por exemplo, visito fábrica, vejo o produto, ouço o cliente, estou em contato com o cliente fábrica, porém eu não vejo o produto do lado de lá da máquina. Então eu faço muito o quê? Conversar com quem está lá na máquina para entender como é que o produto é visto daquele lado. E às vezes essas pessoas têm uma capacidade gigante de geração de ideias e nós temos que estreitar esse laço para entender que essas pessoas precisam liberdade e condição para poder trazer essa ideia para a mesa sem nenhum bloqueio ou sem que elas precisem responder por aquilo. No momento de lançar a ideia, na verdade o momento que a gente está semeando aquele canteiro. Nós estamos pegando as informações para poderem serem trabalhadas por esse grande grupo. Realmente é bem forte isso que você traz, porque está ligado também ao Lean Manufacturing, né? Tem um dos pontos lá que é o desperdício intelectual, não ter esse desperdício. Usar realmente as pessoas que estão no processo, estão ligadas lá no processo, porque muitas das inovações podem surgir lá. Então, realmente não ter esse desperdício, né? É isso aí. E eu acho que quase concluindo já esse webinar, eu acho que é muito importante que a gente entenda que todos os departamentos, todos os setores, eles podem inovar, seja marketing, seja a nossa área de produção, seja a nossa área de manutenção, seja a área comercial, todas essas áreas, elas têm que estar em constante evolução. Nós temos que entender que dentro desse processo trazer essas ideias é extremamente vital. E para concluir, eu acho que a gente poderia deixar aqui um pensamento, né, Evair, que nós discutimos aqui. A maioria das grandes ideias já foi no início um pensamento absurdo. Quer dizer o quê? Quando nós não temos medo de transformar essas ideias em grandes ações, a gente consegue evoluir nesse campo da inovação, a gente consegue ter uma visão diferente muitas vezes do processo que a gente já faz, melhorando ele dentro de casa. E inovar está dentro da gente, né? A gente tem que entender quais vão ser os benefícios e as dores que a gente vai ter nesse processo. Então, realmente, a gente tem que analisar e ver o que realmente está dentro do nosso projeto. É isso aí, pessoal. Espero que tenha aproveitado aí esse bate-papo e a gente fica à disposição aí nas nossas mídias e através do contato da Roden para que a nossa equipe possa estar esclarecendo mais dúvidas aí e levando mais conteúdo a vocês. Obrigado. Obrigado.